Olá, meu nome é Flávio Milhomem e eu sou o seu professor de Direito Penal aqui no Sua OAB. Por meio da resolução de questões que já foram cobradas em exames unificados anteriores, nós teremos a oportunidade de conversar a respeito de tópicos, temas importantíssimos para a sua aprovação. A nossa meta é que muito em breve você tenha a sua carteira vermelha em mãos. Então, para isso, vamos ao que interessa. Joga na tela. Beleza? É o Direito Penal com o Milhomem aqui no Sua OAB. A nossa primeira questão fora cobrada no Exame Unificado 31, aplicado no ano de 2020, que traz a seguinte redação. Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Quando se encontrava no interior do coletivo, retornando para casa, ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo e o telefone celular deste estava solto em seu bolso. Aproveitando-se da situação, Lúcio subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, a vítima, que continuava dormindo profundamente. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro passageiro que assistiu ao ocorrido, iniciando-se uma grande confusão, que fez com que o lesado acordasse e verificasse que seu aparelho fora subtraído. Após denúncia pelo crime de furto qualificado pela destreza e regular processamento do feito, Lúcio foi condenado nos termos da denúncia, sendo ainda aplicada a agravante da embriaguez pré-ordenada, já que Lúcio teria se embriagado dolosamente. Considerando apenas as informações expostas e que os fatos foram confirmados, o advogado ou advogada de Lúcio, no momento da apresentação de recurso de apelação, poderá requerer: letra A, o reconhecimento de causa de diminuição de pena diante da redução da capacidade em razão da sua embriaguez, mas não o afastamento da qualificadora da destreza. Letra B, a desclassificação para o crime de furto simples, mas não o afastamento da agravante da embriaguez pré-ordenada. Letra C, a desclassificação para o crime de furto simples e o afastamento da agravante, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. E letra D, a absolvição diante da ausência de culpabilidade em razão da embriaguez completa. Muito bem, quando nós falamos a respeito da questão, trataremos especificamente de temas importantíssimos do direito penal, previstos tanto na parte geral quanto da parte especial do Código Penal. Falaremos sobre embriaguez, a possibilidade de afastamento da responsabilidade penal em razão da embriaguez e a consideração da embriaguez para fins de aumento da pena. É a figura da embriaguez pré-ordenada. E falaremos também do tipo penal previsto no artigo 155 do Código Penal, é o crime de furto na sua modalidade qualificada, crime de furto qualificado pela destreza, previsto no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Então, iniciamos a nossa conversa com a análise do artigo 28 do Código Penal. Joga na tela, beleza? Olha lá, artigo 28. O artigo 28 trata da emoção e da paixão, mas também trata da embriaguez, especificamente no seu inciso 2º. Não excluem a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Bom, precisamos começar conversando pelo que se entende por imputabilidade penal. A imputabilidade está para o direito penal, assim como a capacidade está para o direito civil. Imputável é o agente que tem o conhecimento do caráter ilícito do fato e a capacidade de autodeterminar-se de acordo com esse conhecimento. A imputabilidade é um dos elementos que integram a culpabilidade, ao lado da exigibilidade da conduta diversa e ao lado da potencial ou real consciência da ilicitude. E pode ser afastada pela doença mental, pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado e pela embriaguez. Mas a embriaguez, ela só funciona como causa de afastamento da imputabilidade penal, também conhecida como dirimente causa excludente da culpabilidade,
em face da presença na situação em concreto dos requisitos legais, quais sejam embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. É por isso que o legislador, no artigo 28, inciso 2º do Código Penal, de forma expressa, diz que não se afasta a imputabilidade penal em razão da embriaguez voluntária ou da embriaguez completa. Quer dar uma olhada? Olha só. Artigo 28, inciso 2º. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não excluem a imputabilidade penal. Pois bem, se não excluem a imputabilidade penal, isso significa que a responsabilidade penal do agente que pratica o crime embriagado não será afetada. Ninguém, portanto, pode sustentar validamente que, por não se lembrar do que fizera, não terá responsabilidade penal se a causa da embriaguez é a embriaguez voluntária. Embriagar-se voluntariamente é ingerir a bebida alcoólica com a finalidade de embriagar-se. Por sua vez, a embriaguez culposa, ela é também uma modalidade de embriaguez voluntária, já que o agente não foi obrigado a beber, mas o agente vem ao estado de ebriez, ou seja, resta embriagado, em razão da falta do dever de cuidado objetivo, em razão de imprudência. É aquela situação onde o agente despede-se dos amigos numa mesa de bar, mas é forçado, digamos assim, a tomar uma saideira. E uma saideira é seguida por outra e outra e outra, até que, enfim, depois da 15ª saideira, esse cidadão vai embora para sua casa conduzindo o veículo automotor e vem a abalroar outro veículo, causando lesão corporal ao motorista. Essa hipótese é uma hipótese de embriaguez culposa e tal conduta vai importar na responsabilização penal do agente pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito. Mas, professor, você falou que existe sim uma modalidade de embriaguez que afasta a responsabilidade penal. Existe e ela encontra previsão no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Joga na tela. Vamos lá. Artigo 28, parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, você vê que existem requisitos previstos pela lei para o afastamento da responsabilidade penal em razão da embriaguez. Primeiro, a origem da embriaguez tem que ser uma origem externa à vontade do agente, caso fortuito ou força maior. E depois essa embriaguez tem que ser uma embriaguez completa. Quer dar uma olhada? Joga na tela aí. Olha lá. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, tá aqui, ó, proveniente de caso fortuito ou força maior. Pera aí, rapaz. Acerta essa canetinha agora. Vamos lá. Caso fortuito, agora vai, hein? Ou força maior. Tá um pouquinho melhor. Bom, professor, quando é que a embriaguez é completa? Quando o cidadão não tem mais capacidade de determinar-se, ele não mais entende o que faz. A doutrina faz a classificação da embriaguez, a embriaguez incompleta e completa, mas para fins de responsabilidade penal, a embriaguez completa é que traz a possibilidade de afastamento desta imputabilidade quando decorrente de caso fortuito ou força maior. A embriaguez completa é classificada pela doutrina levando-se em consideração as fases desta embriaguez. A embriaguez incompleta é identificada com a chamada fase de excitação, também conhecida como fase do macaco, onde o indivíduo sofre um afrouxamento dos freios morais. Por exemplo, o cidadão tímido passa com a ingestão de álcool a transformar-se num sedutor. Mas essa embriaguez pode abandonar esse caráter, digamos assim, simpático, alegre, para se tornar uma embriaguez que promove que aquela pessoa que ingere a substância alcoólica torne-se chata ou agressiva. E é aí que nós temos a chamada fase do leão. O cidadão que se torna agressivo, que quer brigar, é o cidadão que pede para não soltarem ele, porque senão ele vai avançar sobre as pessoas. E um desenvolvimento dessa embriaguez completa é a chamada embriaguez
comatosa. A embriaguez comatosa é aquela situação onde um cidadão ingere tanta bebida alcoólica que ele perde os sentidos e acorda de manhã cedo nada, sol alto, meio-dia, com um cachorro lambendo-lhe os lábios na sarjeta. Que isso, professor? ECA! É para você não se esquecer do conceito de embriaguez comatosa. Assim, tão somente a embriaguez completa e a embriaguez comatosa terão efeitos no que toca ao afastamento da responsabilidade penal se decorrerem de caso fortuito ou força maior. Porque, se forem voluntárias ou culposas, não afastarão a responsabilidade penal. Beleza? Muito bem, joga na tela aí. Mas, professor, olha só, eu tenho uma dúvida. Qual seria uma hipótese razoável de embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior? Imagine que um determinado cidadão tenha chegado em casa num dia de muito calor e faça uso de remédio controlado, tarja preta, um anti-ansiolítico, por exemplo. E uma das contraindicações para o uso desse remédio, dessa medicação, é a ingestão simultânea de álcool. E ele chega em casa e se depara sobre a mesa da cozinha com um copo de líquido cheio, de líquido cristalino, gelado, e pensando tratar-se de água, ele toma de uma vez só, de guti-guti. E na realidade não era água, era vodka que a sua mãe estava utilizando para fazer uma receita tradicional russa, por exemplo, tá bom? E esse cidadão, em razão da combinação do álcool com o remédio tarja preta, começa a pular na cozinha gritando: eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, arremessando panela à torta e à direita, vindo a causar um dano à integridade física da sua mãe. Bom, nós estamos aí diante de uma situação que daria ensejo ao reconhecimento da causa de afastamento da imputabilidade do agente, já que em razão de embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, ele causou um dano à integridade física de sua genitora, cometeu, portanto, o crime de lesão corporal. Será responsabilizado penalmente? Não, será considerado inimputável nos moldes do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Já o artigo 28, parágrafo 2º, trata da chamada embriaguez incompleta. Qual é o efeito da embriaguez incompleta quando ela decorra de caso fortuito ou força maior? Joga na tela. A pena, está aqui, ó, artigo 28, parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Qual é a consequência? Redução de 1 a 2/3. Em outras palavras, o cidadão será condenado, mas em razão da embriaguez incompleta decorrente de caso fortuito ou força maior, ele terá a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Beleza? Agora eu quero conversar contigo acerca da embriaguez pré-ordenada. Joga na tela aí. Muito bem. A embriaguez pré-ordenada é a possibilidade da adoção da embriaguez como circunstância agravante genérica, que deverá ser considerada pelo juiz no momento da fixação da pena, da dosimetria da pena. A embriaguez pré-ordenada pode ser conceituada como uma embriaguez voluntária com a finalidade de praticar um crime. É o cidadão que ingere bebida alcoólica para adquirir a coragem para a prática da conduta delitiva. Por exemplo, para a prática de um crime, uma violência de gênero. É o que acontece ordinariamente. O cidadão que, insatisfeito com o encerramento de um relacionamento amoroso, ingere a bebida alcoólica para ter a coragem de acabar com o seu amor. Bom, essa é a situação que enseja a aplicação da circunstância agravante genérica, da embriaguez pré-ordenada, prevista no artigo 61 do Código Penal. Você já sabe, então, tudo o que precisa saber em relação à embriaguez para responder à questão. Mas agora nós vamos falar sobre a parte especial do Código Penal, sobre o crime de furto. Então, joga na tela. Boa! Olha lá. O crime de furto encontra a sua previsão no artigo 155 do Código Penal e traz, no seu preceito primário, a descrição da conduta proibida. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Mas o furto pode transformar-se num furto qualificado diante da presença de determinadas situações. Uma delas é a destreza.
E o furto qualificado encontra sua previsão no artigo 155, parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, ou seja, o dobro da pena do furto simples, e multa se o crime é cometido com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. E é ela, ó, a destreza que nos interessa. Como é que se pode conceituar a destreza? A destreza é uma habilidade manual extraordinária, tá bom? É aquela capacidade que o indivíduo tem de subtrair algo pertencente ou na posse de um terceiro, sem que esse terceiro, em plena consciência do seu espaço, do tempo, perceba. É o cidadão habilidoso, é o famoso mãos leves, o punguista. Pois bem, os tribunais superiores entendem que a destreza somente pode ser aplicada diante da presença desta habilidade manual extraordinária. Será que a situação apresentada pelo examinador é justamente essa? Vamos, antes de voltar para a questão, examinar a posição do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da destreza. Joga na tela. Olha lá. De acordo com o STJ, a incidência da qualificadora da destreza pressupõe que o agente tenha lançado mão de excepcional habilidade para a subtração do objeto que estava em poder da vítima, de modo a impedir qualquer percepção. Quando nós voltamos à questão, nós vemos que, na realidade, o cidadão se encontrava adormecido. Qualquer pessoa, com habilidade manual ou não, subtrairia aquele aparelho celular sem que o cidadão se desse conta disso. É como tirar doce da mão de uma criança, diz o ditado popular. Será então que nós podemos considerar a destreza no caso em apreço e o crime seria de furto qualificado? E será que se poderia utilizar contra Lúcio a agravante da embriaguez pré-ordenada? Vamos voltar à questão para responder de forma definitiva ao tema. Joga na tela. Muito bem. Olha lá, a questãozinha traz a seguinte elucidação. Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. A embriaguez, portanto, guarda relação com o desemprego. Se ela guarda relação com o desemprego, ela não pode ser utilizada como embriaguez pré-ordenada, porque a finalidade não era o cometimento de crime, mas sim esquecer dos problemas. Primeiro passo, não aplicação da agravante da embriaguez pré-ordenada. E a destreza? Joga aí na tela. Olha só, o examinador diz que a vítima se encontrava dormindo profundamente. Olha aí, dormindo profundamente. Se a vítima dorme profundamente, eu não preciso de habilidade extraordinária para subtrair o aparelho celular do seu bolso, já que ela não vai perceber. Pode cair um avião do lado da vítima que ela não acorda. Com base nessas informações, nós vamos então à questão para respondê-la, se é certa ou errada, e encontrar a resposta adequada. Joga na tela. Muito bem. Olha lá. Letra A. O reconhecimento de causa de diminuição de pena é o pedido que você deve fazer na apelação. O reconhecimento de causa de diminuição de pena diante da redução da capacidade em razão da sua embriaguez, mas não o afastamento da qualificadora da destreza. Falso. Falso por quê? Primeiro, porque eu não posso requerer a diminuição nem o afastamento da responsabilidade penal em razão da embriaguez, porque a embriaguez do Lúcio é voluntária. Ele se embriagou porque queria esquecer a sua situação de desempregado. E a embriaguez voluntária, de acordo com a regra do artigo 28, inciso 2º, não afasta a responsabilidade penal e nem diminui a pena. Falso. Joga na tela. Letra B, a desclassificação para o crime de furto simples, até aqui tá legal, né? Mas não o afastamento da agravante da embriaguez pré-ordenada. Falso, por quê? Porque você já sabe que não se trata de embriaguez pré-ordenada. Letra C, a desclassificação para o crime de furto simples, beleza, é o que eu quero, não tem destreza, e o afastamento da agravante, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. Tá aqui, ó. Portanto, nós estamos diante da resposta correta, letra C. Nem é hipótese de reconhecimento da agravante genérica da embriaguez pré-ordenada e nem é hipótese
do reconhecimento da destreza para a qualificação do crime de furto. Logo, o que você, como advogado ou advogada, vai requerer é a desclassificação do crime para o crime de furto simples, com a reforma da sentença em sede de apelação. Mas, professor, e a letra D? Que eu sei que está errada, mas não sei o porquê. Vamos ver. Joga na tela aí. A absolvição diante da ausência de culpabilidade em razão da embriaguez completa. Ausência de culpabilidade em razão de embriaguez completa. Falso. Por que falso? Porque a embriaguez do Lúcio foi voluntária e não decorrente de caso fortuito ou força maior. Logo, não se afastará a responsabilidade penal. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado, porque eu volto com mais questões de direito penal para assegurar a sua aprovação aqui na sua OAB. Valeu!